Uma boa noite a todos os irmãos, que a paz de Deus e o Espírito dele seja com cada um que está aqui presente. Convido os irmãos, aqueles que podem, que curvem suas frontes, vamos ter uma palavra com o nosso Deus. Querido e bondoso Deus, amantíssimo Pai, honrado e bendito seja o seu santo nome, Senhor, pois só Tu és digno de toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Estamos aqui, Senhor, entregando agora nossas mentes, nosso coração, para que o Senhor, Pai, possa iluminar da sua maneira, Senhor, através do seu Espírito Santo, para que possamos entender aquilo que o Senhor quer para nós, Pai. Por favor, Senhor, me ajude também, que o que faltar, o seu Espírito Santo complete, Senhor. Não permitas que em minhas bocas saia mentira, Senhor, mas somente a sua verdade, através da sua palavra. Perdoe os nossos pecados, Senhor, e nossas falhas. Nos ajude e que o seu Espírito Santo se faça presente aqui entre nós, Pai, nos ajudando a compreender a mensagem dessa noite. É tudo que já te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Convido os irmãos que abram suas Bíblias no livro de Êxodo, no capítulo 20. Amém? Eu vou ler no telão aqui, mas estou com a Bíblia também aposta aqui. Vai estar passando ali para ficar mais fácil a visualização. E Deus falou todas essas palavras dizendo: Eu sou o Senhor teu Deus que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti nenhuma imagem esculpida ou qualquer semelhança de alguma coisa que está acima no céu ou embaixo na terra, ou que está na água abaixo da terra. Não te curvarás diante delas, nem as servirás, porque eu sou o Senhor seu Deus. Sou o Deus ciumento, que visita a iniquidade dos pais sobre os filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. E mostro misericórdia a milhares dos que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente aquele que tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia do Shabat, do sábado, para o mantê-lo santo. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o 7º dia é o Shabat do Senhor, teu Deus. Nele não farás obra alguma, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem o teu gado, nem o estrangeiro que está dentro das suas portas. Pois eis, em 6 dias, o Senhor fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e descansou no 7º dia. Portanto, o Senhor abençoou o dia do Shabat e o santificou. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Não assassinarás, não cometerás adultério, não furtarás, não darás falsos testemunhos contra o teu próximo, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem alguma coisa que é de teu próximo. Êxodo 20, de versículo 1 a 17. Bom, irmãos, a partir daqui, irei apenas ler o que está na Bíblia e no espírito de profecia. Não irei colocar linha de raciocínio minha, nada do que eu penso. Vamos falar sobre esse mandamento em específico. Não assassinarás. Para começar aqui, eu gostaria de fazer só uma analogia inicial. Quem que entende melhor sobre seu corpo e sua saúde, é Deus ou os médicos? Então vamos começar. Você já parou para pensar nas leis de Deus a fim de tentar entendê-las?
Apenas lendo o texto das leis de Êxodo 20, do versículo 1 a 17, conseguimos compreender com clareza todos os itens da lei? Não assassinarás. O quê? Homens, animais, insetos. Mas o Senhor tem prazer. Mas o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Salmo 1, versículo 2. Este livro da lei não se apartará da tua boca, mas nele meditarás dia e noite, a fim de que possas observar e fazer de acordo com tudo o que nele está escrito, porque então farás próspero o teu caminho e serás bem-sucedido. Josué 1, versículo 8. O que Deus quer dizer com não assassinarás? Vamos ler mais textos da Bíblia. O Senhor é bom para todos, e as suas tenras misericórdias são sobre todas as suas obras. Salmo 145, versículo 9. Quem provê para os corvos o seu alimento, quando os filhotes clamam a Deus e vagueiam por falta de alimento? É Deus, não é? Josué 38, versículo 41. Olhai para as aves do céu, pois elas não semeiam, nem colhem, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celeste as alimenta. Não sois vós muito melhores do que elas? Mateus 6, versículo 26. O que o homem tem em comum com os animais? Vamos ler mais textos. Porque o que recai sobre os filhos dos homens também recai sobre os animais. E lhes sucede as mesmas coisas. Assim como morre um, também morre o outro. Porque todos têm o mesmo fôlego, de modo que o homem não tem preeminência sobre um animal, porquanto tudo é vaidade. Todos vão para um lugar, todos são do pó, e todos voltam ao pó. Eclesiastes 3, versículo 19 e 20. Deus se entristece somente com a morte do homem? Só com a do homem? E Deus abençoou Noé e seus filhos e lhe disse: sede frutíferos e multiplicai-vos e reabasteça a terra. E o temor de vós e o pavor de vós estará sobre todo o animal da terra e sobre toda a ave no céu, sobre tudo o que se move sobre a terra e sobre todos os peixes do mar. E às vossas mãos eles foram entregues. E toda coisa viva que se move será por alimento para vós, assim como a erva verde. E vos tenho dado todas as coisas. Mas a carne com sua vida, que é o sangue dela, não comereis. E certamente vosso sangue das vossas vidas eu requererei, da mão de todo animal requererei, e da mão do homem, e da mão de todo irmão do homem, requererei a vida do homem. Quem assim derramar o sangue do homem, pelo homem seu sangue será derramado, pois a imagem de Deus ele fez o homem. Gênesis 9, 1 a 6. Qual era o contexto daquele tempo após o dilúvio? A vegetação ainda estava em pé? Tinham que comer após as águas baixarem? Qual é o estilo de alimentação que Deus instituiu para nós? E disse Deus: eis que vos tenho dado toda a erva que dá semente, que está sobre a face de toda a terra, e toda a árvore na qual está o fruto de uma árvore que produz semente, para vós será para alimento. Gênesis 1, 29. Para que serve a alimentação das folhas? Em nossa vida, na nossa alimentação? E junto ao rio, sobre a ribanceira, deste lado e daquele lado, crescerão todas as árvores para alimento, cuja folha não cairá, nem seu fruto será consumido.
Ela produzirá novos frutos de acordo com os seus meses, porque suas águas saíram do santuário, e o seu fruto será para alimento, e as suas folhas por remédio. Interessante, né? Deus pensa em tudo, irmãos, não duvidem, Ele pensou em tudo. Ezequiel 47, versículo 12, vamos ler mais um texto. No meio da sua rua, em cada lado do rio, havia a árvore da vida, produzindo 12 tipos de frutos, e dava o seu fruto todo mês, e as folhas da árvore eram para a cura das nações. Apocalipse 22, versículo 2. Qual é a importância de ter o regime alimentar em nossas vidas? Não destruirás por causa do alimento a obra de Deus. Todas as coisas são de fato puras, mas são más para o homem que come com escândalo. Bom é não comer carne, nem beber vinho, nem alguma coisa que teu irmão tropece, ou se ofenda, ou se enfraqueça. Tens tu fé? Tem-na em ti, mesmo diante de Deus. Feliz é aquele que não condena a si mesmo nas coisas que aprova. Mas aquele que tem dúvidas é condenado se comer, porque ele não come por fé, pois tudo o que não provém da fé é pecado. Romanos 14, versículo 20 a 23. Aqui vamos seguir a linha agora do espírito de profecia. Vou fazer do mesmo modo, não vou falar nada da minha mente, vou ler o que está escrito. Entre o que estão aguardando a vinda do Senhor, o comer carne será afinal abandonado, a carne deixará de fazer parte de sua alimentação. Para quem quiser acompanhar, está nesse livro aqui, ó, o Conselho sobre o Regime Alimentar. Devemos ter sempre isto em vista e esforçar-nos por trabalhar firmemente nessa direção. Não posso pensar que estejamos em harmonia com a luz de Deus, que Deus tem sido servido de nos dar, nesta prática de comer carne. Todos quantos se acham ligados às nossas instituições médicas, em especial, devem estar se educando para viver de frutas, cereais e verduras. Se nessas coisas procedermos movidos por princípios, se como reformadores cristãos educamos nosso próprio gosto e pomos nosso regime em harmonia com o plano de Deus, então podemos exercer influência sobre outros nessa questão, o que será agradável a Deus. Está registrado no livro Conselho sobre Regime Alimentar, mas Ellen White tirou desses comentários aqui, ó. Christian Temperance and Biblical Hygiene, página 119. Continuando agora na página 382 do Conselho sobre Regime Alimentar. Aperfeiçoar a santidade, maiores reformas devem se ver entre o povo que professa aguardar o breve aparecimento de Cristo. A reforma de saúde deve efetuar entre nosso povo uma obra que ainda não se fez. Há pessoas que devem ser despertas para o perigo de comer carne, que ainda comem carne de animais, pondo assim em risco a saúde física, mental e espiritual. Muitos que são agora só meio convertidos quanto à questão de comer carne, sairão do povo de Deus para não mais andar com ele. Em toda a nossa obra, precisamos obedecer às leis que Deus deu, para que as energias físicas e espirituais possam operar em harmonia. Homens poderão ter uma forma de piedade, podem até pregar o evangelho, e ainda não estar purificados e santificados. Pastores devem ser estritamente temperantes no comer e beber, para que não façam tortuosos os caminhos para seus pés, fazendo com que os coxos e os fracos na fé se desviem do caminho. Se enquanto proclamam
a mais solene e importante mensagem que já foi dada por Deus. Os homens combatem contra a verdade por condescenderem com hábitos errados de comer e beber. Tiram todo o poder da mensagem que apresentam. Os que condescendem com o comer carne, beber chá e a glutonaria estão semeando para uma colheita de dor e morte. A comida prejudicial introduzida no estômago fortalece os apetites, que combate contra a alma, desenvolvendo as propensões inferiores. Um regime de carne tende a desenvolver a sensualidade. O desenvolvimento da sensualidade diminui a espiritualidade, tornando a mente incapaz de compreender a verdade. Os males morais do regime cárneo não são menos assinalados do que os físicos. A comida de carne é prejudicial à saúde, e seja o que for que afete o seu corpo, tem o seu efeito correspondente na mente e na alma. Pensai na crueldade que o regime cárneo envolve para com os animais, e seus efeitos sobre os que infligem e nos que observam, como isso destrói a ternura com que devemos considerar as criaturas de Deus. A Ciência do Bom Viver, página 315. Todos esses textos estão entre as páginas 381 a 383. A mensagem vai só até aqui, irmãos. Eu só gostaria de trazer um testemunho, não é meu, é do meu pai. O meu pai, não sei se todos sabem, faz tratamento em São Paulo, por conta do problema de coluna que ele tem, né? Ele já faz anos que ele viaja para São Paulo para fazer esse tratamento, e um dia, quando o carro estava indo para São Paulo, um caminhão carregado de animais, estava escrito atrás assim, ó: levamos animais inocentes para servir de alimentos aos pecadores. Será que esse caminhoneiro era cristão? Breve Jesus voltará. Se prepare, Ele está vindo nos buscar. Essa mensagem de hoje é só de alerta, irmãos. Nada saiu da minha mente, saiu somente da palavra de Deus e do espírito de profecia. Para que ninguém pense que eu sou contra quem come carne, eu não sou. Mas apenas a gente tem que pensar em toda a criação do Senhor. Como a palavra de Deus já disse ali, Ele tem amor pelos animais, o mesmo lugar que o homem vai, o animal também vai. Deus fez todas as coisas, Ele tem amor por tudo que Ele fez. Então, vamos nos preparar, porque devemos sim cuidar da nossa alimentação, pois nós somos templos do... Amém? E essa é a mensagem de hoje.